mas existe um porquê. E a gente não sabe explicar, eu não sei explicar. Ninguém sabe explicar o porquê, se é alimentação, o que é, não, ninguém sabe. Mas uma coisa eu tenho comigo, que é meu, é particular, e eu quero dividir com vocês. O nosso mundo precisa mudar. A nossa consciência precisa mudar. Essas crianças estão vindo para realmente mudar as pessoas, mudar o olhar, principalmente da escola em relação a essas crianças. A gente vem de um estudo igual, de sempre, dos nossos avós que iam com sacolinha de batata e um lápis e um caderno no meio do mato, pra roça, para poder ir pra escola, andando 2 léguas de distância, 2 horas de distância. Mas é do mesmo jeito o ensino. Eu posso dizer que hoje ele tem 2 professoras que são tão maravilhosas. Uma de inglês. Ele tem mais, mas eu preciso falar dessas 2, porque é a que mais me chama atenção dentro desse mundo acadêmico. É o que mais me chama atenção. Sabe por quê? Porque são professoras que perceberam, elas tiveram a sensibilidade com ele. Não só com ele, com outros também. Mas elas têm a sensibilidade do olhar. A professora de espanhol dele fala assim: Fernanda, ele é ouvinte, não vou esperar dele sentar na cadeira e ficar fazendo lição. A gente tem que cobrar, ele tem que fazer, né? Mas ele é uma criança ouvinte. A gente fala muito pouco sobre o assunto e na cabeça dele parece que a imaginação é tão boa que ele vai e ele sabe muito mais do que foi abordado ali no assunto. O laudo dele é bem grande, é bem extenso, ele tem 30% a mais de QI do que uma criança da idade dele em alguns pontos. O que prejudica ele é o quê? A falta de concentração, de planejamento, porque eles têm essa dificuldade para poder focar e fazer o que é necessário. Mas eu sei que vai chegar um momento que ele vai entender isso e que ele vai melhorar, que ele vai fazer. Então essas professoras, a de inglês também maravilhosa, elas tiveram essa sensibilidade de olhar e falar, poxa, esse jeito, método tradicional, ele não vai conseguir aprender. O que eu posso fazer para ajudar ele? Ele tem dislexia, ele tem descalculia, tudo isso prejudica. Então, o que eu vou fazer em relação ao TDAH, com a dislexia? Eu vou ler o texto para ele, vou explicar a prova e assim ele faz. Então, essas professoras são professoras diferenciadas. E não tô falando que, porque é professor novinho. Não, não é. Não é novinha. Já tem um pouco mais de idade. Já tá aí há uns 10, 15, 20 anos. Não sei a idade delas. Mas assim, já é pessoas com carga, né? De escola, de ensino. E elas tiveram essa sensibilidade. E as nossas crianças, sim, estão sofrendo demais pela falta de conscientização dos professores. Eles precisam se atentar. Gente, aqui no consultório, tanto em área de massagem quanto área de psicoterapia que eu atendo, eu conheço o professor, eu conheço o diretor, eu conheço quem tá na ativa e eu conheço quem não tá na ativa. E eu vejo o jeito deles falarem quando a gente fala alguma coisa de escola. A gente percebe quando um realmente se destaca dos demais, sabe? Eu conheço, eu tenho na família professores, né, professoras, então eu posso falar para vocês assim, precisa ter um olhar carinhoso. Eles não são vagabundos, eles não são preguiçosos, eles estão sonolentos na aula, talvez porque a aula, naquele momento, aquele assunto abordado está parecendo para ele chatos, e aí eles têm o desinteresse. Entende? Agora, quando um assunto é muito bacana, ele tá empolgadíssimo com aquele assunto, ele vai pra frente. Eu não tô falando que os professores, todos os professores do planeta são ruins, não prestam, todas as escolas. Não. Eu tô falando que, a partir de agora, vão ter muito mais crianças. O que vai ser feito no mundo, não é no Brasil, não é na minha cidade. O que vai ser feito no mundo para essas crianças? Essas crianças são muito diferentes. O pensamento delas é muito além, muito mais rápido do que a gente consegue compreender. O que vai ser?
Pra mim, na minha visão, essas crianças veio pra revolucionar o mundo. Porque, de alguma forma, já teve tanta coisa, já teve guerra, já teve tanta coisa acontecendo. Essa última doença, nem pode ficar falando o nome aqui, eu já falei algumas vezes, de 2020. E aí? Será que não deu pra aprender nada com isso? Porque se a gente não aprende por bem, a gente aprende por mal. E talvez essas crianças, pra mim, na minha opinião, pessoal, tô falando do pessoal, essas crianças estão vindo pra fazer uma revolução. Vai ser tudo mudado mesmo. Porque o método tradicional é chato pra caramba e ninguém fala de ensino. Sabe? Só querem enfiar remédio e ir atrás de remédio em criança. Ninguém quer entender. Você gosta de alguém que fique te perguntando tudo? Eu sou uma pessoa questionadora. Qualquer coisa que eu vou falar. Eu fui trabalhar com meu marido, não dá certo, por quê? Porque eu questiono ele, eu pergunto demais. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto demais, eu quero saber. Eu não quero só saber o teórico da situação, eu quero saber o prático também. Entende? É diferente, eu sou assim. Eu sou uma pessoa questionadora, eu quero ir atrás. E eu não fico dependendo de ninguém. Ah, não, eu vi uma coisa, eu consigo refazer aquela coisa sozinha. Então, eu sou uma pessoa assim, muito agitada. Eu sou agitada e prática. Mas eu também tenho essa parte de dar bronca e acolher. Até com os meus pacientes aqui. Sou do jeito que vocês estão vendo aqui. Falo palavrão, xingo, me altero, dou risada, brinco. Eu sou assim. Eu vim falar desse vídeo hoje, na verdade, eu não ia falar nada. Já tá uns dias, uns meses até, que eu precisava fazer um vídeo e tal. E eu falei, nem vou fazer nada por enquanto. Chega uma hora, eu vou lá fazer. Gente, tô com a minha sala aqui, o meu consultório, uma bagunça. Porque eu tô mudando tudo. Vou dar uma viradinha pra vocês verem, ó. Tô mudando tudo, tô colocando umas palavrinhas ali na parede, tá? Tudo bagunçado, minha mesa cheia de bagunça. Mas é isso. Tudo bagunçado. Hoje eu nem tô atendendo, porque hoje eu tenho as coisas pra arrumar aqui, algumas palavras tortas, outras caindo. É assim, a vida é assim. É o que todo mundo é. Todo mundo é bom, todo mundo é mal, temos os dois lados, somos práticos, também às vezes a gente tem preguiça. Então é isso. Eu vim falar porque eu tô sentindo a necessidade de ser falado isso. Essas crianças estão vindo realmente para mudar a mentalidade da população mundial. Temos que ter, sim, um olhar especial. Temos que pegar essas crianças e mudar a forma de ensinar, a forma de falar, a forma de brincar. A gente tem que ter a consciência que tudo começa dentro de casa. Você que tem que explicar pro seu filho. Porque não é legal tirar sarro de um colega dentro da escola porque ele não sabe a lição. Se ele tá perguntando é porque ele tá precisando. Ai, Fernanda, mas não é muito mimimi? Não é, gente. Não é questão de mimimi. Não é uma piada que nem a gente ouvia, que nem eu ouvia, me chamando de tubo, de um monte de coisa. Não, é questão de... Essas crianças, elas têm condições especiais. Não é que elas são melhores do que as outras. Muito pelo contrário. Cadê os pais falando sobre esses assuntos com os filhos? Essas crianças estão sofrendo por quê? Porque eles não conseguem acompanhar na escola, porque são muito quietos, porque não faz bagunça. Eu já fui chamada na escola porque o meu filho é quieto. O primeiro filho. Olha que estranho. Me chamaram na escola falando, é normal, ele é assim em casa, ele é na dele. Ele é. Porque ele tem uma maturidade maior do que o pessoal da idade dele. Ele não gosta do pessoal da idade dele. Por quê? Porque é brincadeiras idiotas, sabe? Já tem 17 anos, mas fazem brincadeiras babacas. E ele não gosta. Agora põe ele com um monte de velhinho pra conversar. Ali rende conversa horas. Mas que o pessoal da idade dele, ele não se bate. Porque pra ele é coisa de infantil, é coisa de criança. Então eu já fui chamada na escola por ele ser quieto. Ele não fazia bagunça, ele é na dele. Eu já fui chamada na escola por isso, olha que coisa. Né? Então assim, essas coisas a gente tem que falar dentro da escola. A gente tem que falar dentro de casa, principalmente. Você, filho, você não tem TDAH, você não tem nenhuma comorbidade, você não tem nada, mas
alguma coisinha tem um calinho ali também. Talvez ele não se ache um bom desenhista e na hora de artes ele fica um pouco receoso, porque tem um amigo que arrebenta, que nas outras aulas não faz nada, mas na de artes é bacana. Você tem que explicar, todo mundo nesse mundo tem uma diferença. Ninguém é igual a ninguém. Pra mim, é o que eu falei já, vou reiterar mais uma vez e vou bater nessa tecla, gente, vou bater o pé nisso. Essas crianças veio para revolucionar o mundo e vão vir cada vez mais. Porque a gente tem que ter a conscientização que a gente precisa mudar. Evoluiu a internet, hoje em dia todo mundo tem um celular, hoje em dia a gente manda mensagem pelo WhatsApp. Quando que tinha isso, gente? Em 2005, 2006, 2007, não tinha! Raros os que tinham um computador na mesa, em casa. Raros. Hoje em dia a gente tem tudo na mão, mas cadê a conscientização que você sim, com uma palavra você pode ferir alguém e que essa pessoa já tem as condições dela? Cadê a conscientização? Tudo começa pelos pais. É dentro de casa que se aprende. Entende? Como que a gente vai reivindicar uma coisa que você não sabe? O que você vai reivindicar? Qual é a bandeira que você vai abrir? Hoje em dia fala, ai, sou feminista. Pode ser que as feministas vejam meu vídeo e não gostem. E tô nem aí. Não tô nem aí. Que pra mim a gente tem que levantar bandeiras necessárias. Sabe? Ah, discutir pelo governo. É complicado o governo? Muito. Ninguém é bom. Tanto que aqui jaz o reino do maligno. Né? Então o que você quer esperar tanto de bom dos nossos governantes? Mas você, o seu corpo é o templo de Deus. O que você vai fazer com isso? Você vai se alimentar do quê? De boas coisas ou más coisas? Então você tem que saber diferenciar. E o que você vai passar para as suas gerações? O seu filho hoje te ouvindo, e ele vai errar, é óbvio. Mas assim, você vai fazer uma plantinha, você vai colocar uma sementinha ali, que você vai regando aos pouquinhos. Mesmo que ela não floresça agora, quando ele tiver 20 anos, quando ele tiver 30 anos, ela começar a florescer, poxa, já é uma consciência que ele também vai querer passar para os filhos dele. E assim a gente vai passando essa sementinha que vai gerar frutos de geração em geração. O que hoje eu quero deixar para os meus filhos? E o que os meus filhos podem deixar para os meus netos? Tem que pensar. A gente tem que pensar nisso. E é uma questão que a gente tem que bater na tecla, gente. Não tem jeito. Vão vir cada vez mais crianças. E não é necessidade especial. Não é. Elas não são especiais mais do que qualquer ser humano aos olhos de Deus, porque elas foram criadas por Deus. Vocês estão ajudando essas crianças a falar assim, eu sou o que Deus me fez e assim eu vou seguir? Porque no final é isso. Se eu tenho nariz grande, se eu tenho nariz pequeno, se eu tenho a orelha grande, se eu tenho pequeno, se eu sou gordo, se eu sou magro, se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou azul, amarelo, macaco, elefante, não importa. Você é o que Deus falou que você tem que ser. Eu acredito em reencarnação. Na próxima vida eu não sei o que eu vou ser. Mas hoje eu sou isso, eu sou a Fernanda. O que eu posso fazer de melhor? Eu tenho que conscientizar meu filho que ele tem essas dificuldades que ele tem, mas ele tem que aceitar o que ele tem. Para ele poder ser feliz. Para ele não ficar se questionando cada vez que alguém faz uma pergunta. É isso, a gente precisa disso. Os pais têm que ensinar os seus filhos. O que é estético a gente pode mudar, mas o que é neurológico, o que é dentro da gente, como que a gente vai mudar? Conscientização, a gente precisa conscientizar nossos filhos que se Deus o fez daquele jeito, ele precisa aceitar para ele poder seguir. Não tô falando que vai ser flores, não é flores. Não tô falando que vai ser tudo mil maravilha, cheio de planta, de flor. Não vai ser. Não vai ser. Ele vai ter muitos problemas. Ele vai bater muita cara. Vai ter gente que vai aceitar do jeito que ele é. Vai ter outros que não.
Mas e daí? Você se aceita? O que pega é isso. Porque a partir do momento que eu aceito quem eu sou, foda-se quem não aceita. Porque eu só quero comigo quem vai me acrescentar alguma coisa, quem quer me colocar pra baixo, que vá viver a sua vida bem longe de mim, distante, muito distante. Porque na Bíblia fala que a gente tem que amar o outro como a gente ama a gente mesmo, né? Como a ti mesmo. Mas não quer dizer que a gente tem que estar perto e que a gente tem que gostar, porque o amar não tem nada a ver com gostar. Entende? É essa a diferença. Assisti um podcast muito bacana de Marisa Hort falando sobre terapia e tal. É bacana ver. A gente precisa de mais pessoas que levantem essas bandeiras. Ah, mas Fernanda, você tá falando porque você quer mais cliente. Não é por isso não. Eu tô falando pelo simples fato que a gente tem todo mundo, por rico, pobre, seja o que for, abaixo da linha da pobreza, todo mundo tem alguma questão para ser resolvida. E a gente precisa falar sobre a saúde mental. A gente precisa falar sobre saúde mental. E o pior caso que a gente vê é dentro de casa. Os pais não aceitam. Ah, mas você estava falando tanto do remédio, você é contra? Não é que eu sou contra. O meu filho, eu não tive necessidade mais, eu tentei. Achei que foi muito ruim pra ele. E daí eu conscientizei ele. Filho, você tem isso, você vai ter que conviver com isso, vai ser difícil, vai, mas você vai ter que aprender. Porque é uma condição pro resto da sua vida que Deus te deu. Você quer passar a vida inteira sendo dopado? Eu dei pra ele. Já o meu sobrinho, ele tem como é o nome, gente? É a síndrome de Asperger, né? Que é autismo, uma síndrome autista. Ele toma o remedinho dele. Pode ser que lá na frente ele fale assim, olha mamãe, eu não tenho mais por que tomar. Eu acho que eu consigo me equilibrar, eu consigo... Ah, mas tem outros que vai ter que tomar a vida inteira. Sim, é que nem pressão alta, quem tem que tomar o remédio a vida toda, para um controle. Entende? Mas é isso, a gente precisa somente conscientizar. Não é tudo dopar as crianças. Gente, as crianças hoje estão sendo dopadas. Porque acha bonitinho. Ai, ela é agitadinha, mas quando ela toma... Eu já ouvi isso. De uma pessoa que falou assim, ai, a minha neta é tão agitadinha, mas eu acho tão bonitinho quando ela toma o remédio. Ela toma as gotinhas do remédio, ela fica sentadinha, ela fica assistindo. Criança é feito para brincar, fazer bagunça, se descobrir os móveis, descobrir o chão, descobrir a terra, comer terra. Gente, isso é ser criança. Colocar a criança dentro de 4 paredes com um celular na cara ou uma televisão que hoje tem tudo. Você acha que tá sendo legal pra sua criança? Ai, mas eu brinquei na infância, os meus filhos não brincam. Não brincam porque você não deixa. Porque é mais fácil. Sua mãe ficava correndo atrás de você ou alguém, se machucou, se não machucou. Você simplesmente quer proteger o seu filho do mundo. Tá se esquecendo que o seu filho vai ser pro mundo e você tá criando ele dentro de uma bolha. E que quando ele sair da sua bolha, quando ele for conquistar a primeira namoradinha, tomar um pé na bunda, ou tomar um chifre, ou dar um chifre em alguém, uma desilusão, porque ele gosta, mas a menina não, a menina gosta e ele não, esse menino vai ficar depressivo. Ele não vai saber lidar com as frustrações da vida dele. A gente precisa ter essa consciência. Os nossos filhos não são para nós, são para o mundo. Os filhos dele serão para o mundo. O que você está deixando para o seu filho hoje? E eu vou além. Eu quero fazer um projeto social, tipo um podcast. Não é um podcast, mas é tipo. Com crianças da minha região, porque fica mais fácil para mim fazer presencialmente, aqui no meu consultório. Quem tiver conhecimento com crianças que tenha TDAH, dislexia, descalculia, autismo, seja a síndrome que for, ou porque tem um pé maior ou menor, não importa. Eu quero trazer aqui no meu consultório. Se vocês conhecerem, marque os pais, porque primeiramente eu vou conversar com os pais, porque a gente precisa ouvir as crianças. Tá cheio de adulto falando de TDAH, ai, de macho escroto, de
Relacionamento tóxico e abusivo. Gente, já tem muitos adultos falando disso. E hoje a gente vê os adultos muito curtindo essas coisas. Porque, eu passei por isso. A gente esquece que a gente também é tóxico, tá? Já é o primeiro ponto que eu já vou falar aqui pra vocês. Mas a gente tá deixando de ouvir quem merece ser ouvido, quem vai ser o nosso futuro, que vai ser as crianças. O futuro da nossa nação vai ser eles. Sabe? A gente tá deixando de ouvir. Então, adolescente, criança, eu quero ouvir. Eu quero ouvir como eles veem o mundo, como que eles têm, como eles gostariam que fosse uma escola. Para ver se a gente consegue se conscientizar e conscientizar os mais velhos para sair desse mundinho quadrado e mudar. Porque por mais que eles não queiram mudar, que venha uma nova leva de professores, de pessoas que, poxa, eu quero me atualizar, eu quero entender essas síndromes. Porque cada vez é nítido, e já tem muitos estudos aí, a partir de agora vai ser cada vez mais crianças assim. A minha filha tinha exatamente 3 para 4 meses, eu olhava para ela e eu falava assim, ela tem TDAH. Ela tem 3 anos hoje. Ela tem. Eu ouvi do meu marido na época assim, tá arrumando doença pra menina. Eu falei, é? Sabe por que ele falou isso? O medo do desconhecido. Porque embora a gente tinha um filho, mas não tinha filha. É o medo do desconhecido, o medo de, meu Deus, ela vai sofrer. Então a gente fica meio que nessa negação. Até que chegou um dia que ele olhou pra mim e falou assim, pois parece que ela tem mesmo. Eu ri. Eu vou rir da cara dele, porque eu já sabia. Quanto antes, eu acho assim, se eu me atualizar antes, se eu entender as condições, ela não é laudada? Não, ela não é laudada. Mas é nítido algumas características que eu vejo ela. Fernanda, mas e se ela fizer o laudo e não tiver? Tudo bem. Tá ótimo também. Se ela tiver ou se ela não tiver, não importa. Deus, eu quero aceitar minha filha do jeito que Deus fez. O meu filho, eu aceito ele do jeito que Deus fez. Foi uma luta até a gente descobrir o que é. Mas depois que descobriu e que eu e o pai dele aceitou, porque tem muita aceitação dos pais, ficou mais leve, mais fluido e a vida ficou melhor. Então a gente sabe as posições que a gente pode pôr ele na mesa na hora de um jantar em família, que ele não fique batendo o pé em alguém, ou no pai ou no irmão. Porque se for comigo eu nem ligo mais. Até isso, gente, até isso, é impressionante. Mas isso não vai fazer eu deixar ele de fora da mesa, entende? Então é isso, é a gente ter a consciência. Vamos nos atualizar em paz. Vamos falar dos assuntos com os filhos. Vamos ensiná-los que a felicidade só depende da gente. A gente não pode deixar na mão de alguém para falar, você é legal, então você deve ser feliz. Você é feio, você é chato. E essa pessoa ficar isolada. Vamos ter essa interação. Marquem, pais, mães, passem meu contato, meu nome. Eu quero crianças dentro do meu consultório, adolescentes, para falar da vida na escola, da vida com os pais, como foi a aceitação, se eles ensinaram a aceitar ou não. É isso que eu quero, tá? Então, se vocês puderem, tô aqui, meu contato tá aí, né? Então, é isso que eu preciso, tá bom? Mas é porque a Fernanda quer ganhar publicidade. Não, gente, não é por publicidade, não, é por consciência mesmo. Seguidores é legal? É, mas e a consciência? Eu prefiro muito mais conscientizar 1000 pessoas que não me querem me seguir ou que não curtem os meus vídeos, que só assiste. Eu tenho muitas visualizações e poucas curtidas e o que me importa é eu fazer a diferença para alguém. É isso que me importa. Eu fazer a diferença para alguém. Mesmo que essa pessoa não curta, só assista os vídeos, compartilha com alguém ou fala para alguém assistir só para não compartilhar, eu não tenho problema quanto a isso. Porque a minha parte eu vou fazer, que é falar, é atender. Essa é a minha parte. Tá? Essa é a minha parte e isso eu vou fazer.
Quem quiser compartilhar, compartilha. Quem não quiser, dane-se. A mensagem sempre chega a quem precisa. Não é à toa. Pra mim não existe acaso, coincidência, não. Não é à toa. Pra mim não. Pra mim a mensagem vai chegar pra quem tem que chegar. Eu nunca imaginei que um vídeo que eu fiz em julho, eu fosse receber tanta mensagem no WhatsApp. Recebi uma mensagem de uma página que falou assim, poxa, você deu um soco no meu estômago com o vídeo que você fez falando do fundo do poço. Eu falei, olha que bacana. Ele assistiu o vídeo, pra ele fez todo sentido. E eu fiz o vídeo achando que eu nem tinha feito tanto impacto assim. Mas eu entendo por quê. Porque eu hoje não tô no fundo do poço. Então, pra mim, é um vídeo que vai ajudar muitas pessoas, mas pra mim, eu não senti que foi tão impactante, sabe? Porque eu não me sinto assim hoje. Mas pra quem tá, se eu, em épocas anteriores da minha vida, tivesse assistido, né, em épocas passadas tivesse assistido, faria todo sentido. Mas hoje eu não tô nesse papel mais. Então hoje eu consigo fazer um vídeo não me pesar, falar e não me pesar, entende? E eu tenho muita coisa pra falar, muita coisa, sobre tudo. Sobre tudo. Eu falo sobre as mensagens, sobre terapia, sobre a minha vida pessoal. Eu sou um livro aberto, eu não consigo me esconder, fazer um tipo, chegar aqui, ligar a câmera, e ai meu Deus, eu sou tão legal. Não, eu não sou legal, muitas vezes eu sou tóxica. Sou brava, sou irritada, sou ágil, sabe? Mas eu tenho o acolhimento. Eu tenho a sensibilidade do acolhimento. Porque eu fui uma pessoa negligenciada desde o nascimento. E eu vejo a importância hoje. Entendeu? Pra mim já tá resolvido as questões com minha família, né? Com os meus parentes. Já está 100% resolvida. Mas pra mim chegar nisso de perdoá-los, pegou bastante. Foi muito difícil. Quem sabe um dia eu não abra essa câmera e conte pra vocês. Já se prepara, porque é pesado pra cacete. Mas quem sabe um dia, né? Por que não? Eu não falo não pra nada. Quem sabe um dia. Então é isso, gente. Tô encerrando o vídeo hoje. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Se não puder, tá ótimo. Se vocês puderem marcar pessoas que tenha alguém com essa condição para poder assistir, porque a outra não vai nem ligar. Mas se vocês puderem, tá aí o vídeo, já tem 57 minutos. Então, é isso que eu peço a vocês, tá? Eu vou deixar dar exatamente 1 e 1. Olha que coisa. Para poder encerrar o vídeo. Vou fazer essa questão dos números que eu adoro. Então é isso, gente. Brincadeiras à parte, a gente precisa sim de conscientização, a gente precisa sim entender essas questões, que essas crianças precisam sim de um aprendizado diferente, um aprendizado dentro de casa, uma conscientização dentro de casa que vai ser muito importante. É muito importante. É trabalhoso? É, minha filha, porque trabalhar dá trabalho. Não vai ser tudo flores, não vai ser mil maravilhas, mas eu tô aqui, eu peço a Deus que eu seja uma ferramenta, que eu possa mudar alguém ou alguma situação somente com as minhas palavras. Cada paciente que passa aqui quando eu vou fazer massagem, por exemplo, eu já faço primeiro pedindo a Deus permissão que minha mão seja uma ferramenta de cura, sabe? Eu tenho isso comigo. Tem muitos que não gostam de mim e eu não tô nem aí. Tem muitos que gostam. Eu ligo, lógico. Mas assim, quem já passou por aqui